Graça e paz a todos. Estamos iniciando a nossa live deste sábado. Hoje com um tema bastante interessante e queremos convidar você a participar conosco desta conversa, desse bate-papo. Hoje com um grupo de convidados de excelência. Temos aqui convidados que atenderam aqui o nosso pedido, o nosso convite, e vieram para cá para participar da nossa live deste sábado. Pedir a você que permaneça aí conectado conosco durante o tempo em que nós estaremos juntos aqui. A conversa promete atender algumas questões e queremos que você se sinta à vontade também para interagir conosco por meio do nosso canal do YouTube. Você pode estar entrando também e mandando a sua mensagem. Nós já temos pessoas aqui que estão conectadas. Ivan Gonçalves, bom dia, graça e paz. Aurélio, lá dos Estados Unidos, do estado de New Jersey. Pastor Devandro Góes também já está aqui conosco. Pastor Antoniel Neri, também lá de Massachusetts, também está nos acompanhando. Eclenir Silva também, pastor Denivaldo, lá do Cabo, Júlio. O seu pastor microfone. Denivaldo, lá do Cabo Santo Agostinho, Segunda Igreja Batista Nacional. Próprio. Santo Agostinho, no bairro do Mauriti. Ele mesmo. Amigo, Então, grande amigo. Já está aqui conosco. Lucicleide de Araújo também, José Silva, Luiz Henrique Silva, Isabel Dutra, lá do Japão. A Isabel está nos acompanhando lá do Japão. Então, é uma missionária que nós apoiamos aqui na nossa igreja, que está no Japão. Também temos o nosso querido Fábio Feito Está, viu, Josivan? Já está conosco aqui. Feito Está. Robson Alves já está conectado também. E Luciana Guimarães também está conectada. Então, Avelino, pastor Avelino, lá de Cerejeiras, em Rondônia. Kátia Amaral também. Albani Mendonça, uma cunhada minha que está aqui conosco também. Então, temos várias pessoas aí nos acompanhando nesse instante e que prazer estar aqui. Eu quero convidar a cada um rapidamente para fazer uma saudação. Eu vou estar assim falando um pouquinho sobre vocês, mas depois eu quero que cada um dê a sua saudação. Hoje temos a alegria de ter conosco o pastor Jesus Aparecido dos Santos, que deu esse senhor aqui de cabelos grisalhos. Hoje todo mundo aqui está de cabelo grisalho nesse grupo. Ele é o atual presidente da Convenção Batista Nacional, é pastor da Igreja Batista Central de Anápolis, já há muitos anos, né, pastor? Quantos anos está lá? Há 25 anos, pastor. 25 anos. Uhum. É casado com a Márcia, né? E tem 2 filhos, correto? Correto. É bacharel em teologia, mestre em ciências da religião pela PUC Goiás, também professor de seminário, escritor, é autor do livro Renovação Espiritual entre os Batistas no Brasil, uma abordagem sociológica. Um livro excelente, foi publicado pela Lerban. Temos também pastor Josivan Guimarães, que não necessita mais de tanta apresentação, que já está conosco aqui toda semana, que é membro da diretoria da Ordem Nacional, um dos vice-presidentes, e atualmente está respondendo pelo estado de Pernambuco, junto à Ordem Estadual. Temos também o nosso querido Júlio César, brasileiro. Este é o mais brasileiro de todos nós, né? Idade aí já está na casa dos 50 também. Casado com a Luísa, tem 3 filhos e também é bacharel em teologia, com ênfase em missões transculturais, pós-graduado em ciências sociais da religião, professor de teologia bíblica, grego, Novo Testamento, exegese e hermenêutica. Então, é alguém aqui que a gente vai poder consultar à vontade, aí, que qualquer dúvida a gente corre logo para o grego aqui. É de seminarista, né? O seminarista vai perguntar lá, o que é que diz o grego? Então, a gente agora está bem amparado.
e também já atuou como professor na FATS, na Faculdade Teológica do Espírito Santo, e também no CETEBAN, lá em Pernambuco, no tempo em que esteve atuando em Recife, e atualmente está morando em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Júlio. E também o meu querido amigo, pastor Arivaldo dos Santos. Pastor Arivaldo é sergipano, não é? É sergipano de nascimento mesmo, pastor? Sim, sergipano de nascimento, pastor Edmilson. Não, tá bom. Eu já o conheço aí há muitos anos, eu não sei nem quantos anos eu o conheço, mas é um tempo longo e sempre alegre, sempre sorridente, sempre muito receptivo. Esses dias até ele me chamou para ir a Aracaju só para tomar água de coco e comer caranguejo lá na passarela do caranguejo. Com aquele peixe assado. Assim, o peixe, o caranguejo é somente a entrada, né? Ele é pastor batista nacional há 46 anos, então tem de ordenação no ministério, é um dos fundadores da CBN Sergipe, é mestre também em teologia pastoral pela Faculdade Batista do Paraná, FABAPAR, e na vida profissional, administrador de empresas, entrou envolvido aí com política, com federações de funcionários públicos e outras coisas mais. Mas é um querido amigo, uma pessoa assim, muito amada, e hoje está aqui para conversar conosco sobre o tema da nossa conversa, que é teologia cristã versus mercado religioso em tempos de pandemia. Eu quero dar um tempinho para que cada um possa trazer uma palavra inicial de saudação aos nossos aqueles que nos acompanham nesta hora. Pastor Jesus, pode começar aí, professor. Começo por mim. Pode. Graças e paz, meus queridos irmãos. É uma alegria participar desse momento aqui juntos. Convite do pastor Edmilson não é um convite, é uma intimação. Eita! Então, quando ele mandou o convite, eu fiquei muito feliz, né, de poder participar. A gente conhece o trabalho dele e tudo que ele faz é com excelência, né, e sempre para a glória de Deus. Então, é uma alegria muito grande participar aqui nessa manhã, pela atualidade do tema, juntamente com o pastor Edmilson, pastor Júlio, pastor Arivaldo, os nossos colegas. É uma alegria muito grande. Espero que sejam momentos abençoadores para todos nós. Amém. Pastor Júlio César. Amém, pastor. Deixa eu ver se eu não estou no mudo. Não estou no mudo. Não, tá tranquilo. Posso fazer aí das palavras do nosso pastor Jesus aí as minhas. Eu realmente estou muito grato, né? Agradeci muito o pastor Edmilson. Desse time aqui, agora há pouco nós falamos que eu sou mais jovem, né? Nossa, eu sou mais jovem e se não fosse o Josivão, que ainda tem mais cabelo, né? Mas assim, conheço o pastor Edmilson já há algum tempo, nós nos encontramos a última vez pessoalmente lá em Ribeirão, né? Foi, exato. Uma grande bênção, né? Foi uma grande bênção, almoçamos juntos. E é uma honra estar aqui junto com esse grupo de irmãos tão qualificados, né? Espero, em nome de Jesus, que aqueles que nos acompanham, que vão ouvir, que possam ser edificados, né? Esse o papel é esse, né? O propósito é esse, é edificação, né? Edificação, possam ser confrontados, possam pensar e possam nos ajudar a crescer, né? Em relação a esse assunto, que não é simples, ele é complexo, mas ele precisa ser tratado com seriedade. Que Deus nos abençoe nessa empreitada. Aqui, pastor Edmilson, mais uma vez, eu agradeço muito mesmo por essa oportunidade, uma rica oportunidade de estar aqui com os irmãos. Amém. Pastor Arivaldo. Perfeito, pastor Edmilson Villanova, pastor Jesus Aparecido, pastor brasileiro, Júlio Brasileiro e o pastor José Guimarães, e essa multidão de colegas pastores, de homens e mulheres de Deus que estão na sintonia e que nós estamos aqui como aprendiz. Aos 76 anos de idade, nós estamos nos reinventando e aqui estamos para aprender com os colegas. Nossa saudação, nossa gratidão a Deus por esse espaço e ao pastor Edmilson. Amém. Pastor Josivan, a sua palavra também aí. Nós queremos saudar todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
expressarmos a nossa gratidão aos pastores, pastor Jesus, pastor Júlio Brasileiro, pastor Arivaldo. Me impressiona no pastor Arivaldo, assim, a princípio, 75 anos, e ele falou uma coisa interessante, sendo renovado, ou seja, ele não se entrega. Não. Esse sorriso dele é encantador no pastor Arivaldo. Sorriso é encantador. Se colocar ele e Clóvis juntos, hein? Clóvis A e festa está Arivaldo, feita. a disputa vai ser grande, viu? Isso. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e também agradecemos a todos, né, que acessam o canal. E a nossa esperança é que essa live seja muito proveitosa e que venha trazer a edificação necessária para as nossas vidas e para todos aqueles que acessarem. Essa é a nossa esperança, tá bom? Amém. Vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Josivan orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo que teremos aqui. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado seja o Senhor. Nós te louvamos, te adoramos pela tua soberania, porque é na tua soberania que nós podemos descansar. Amém. Na convicção de que todas as coisas estão debaixo do teu controle e que nada foge do teu controle. Temos vivido momentos difíceis no mundo, na nossa nação, nas nossas igrejas, mas, acima de tudo, nós cremos que a mão do Senhor está estendida, como sempre esteve. Nós te louvamos pela vida desses pastores que estão aqui conosco, que o Senhor possa os abençoar profundamente, que o Senhor possa os inspirar e que todo o trabalho desta manhã seja para glorificar teu nome, seja para edificar a vida e seja para trazer o esclarecimento necessário dentro desse assunto. Muito obrigado, Senhor amado, nos dirige, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória. Meus queridos, o tema da nossa conversa hoje é teologia cristã versus mercado religioso em tempos de pandemia. Esse tema nasceu de um bate-papo aí com o pastor Arivaldo, né, porque ele tem acompanhado as nossas lives, e foi um trabalho que ele fez também no seu mestrado, foi justamente na área de compreensão do que é o mercado religioso, num sentido muito mais amplo, claro, do que o que nós vamos trabalhar aqui. Aqui nós vamos trabalhar de forma mais restrita, pensando no contexto da igreja evangélica. Mas o estudo que ele fez foi amplo, analisando as diversas vertentes e como o mundo, né, como as ciências que estudam a sociedade, a conduta humana, a religiosidade, analisam essa questão do mercado religioso. E ele vai nos ajudar muito aqui com as suas contribuições nesse sentido. E a nossa conversa, como eu disse, ela visa trabalhar essa questão à luz do momento em que nós estamos vivendo. Por quê? Quando surgiu toda essa perspectiva aí de que a pandemia poderia parar as atividades e tal, houve uma certa revolta, né, por parte de alguns grupos cristãos, evangélicos, e essa revolta foi interpretada até se usou como argumento a ideia de que se estava proibindo a pregação do evangelho e não podia impedir a igreja, etc. e tal. Mas o que a gente terminou vendo era que muitos estavam preocupados com uma questão econômica, porque muitas igrejas dependem claramente de atividades, e quanto mais atividades elas tiverem, mais recursos elas terão. E isso gerou uma certa aflição, uma certa crise. E quando a gente fala de mercado religioso, é um termo que não deveria nem ser pensado no contexto da igreja evangélica, até porque o evangelho nos propõe algo totalmente diferente do que é um mercado. Não é? O mercado oferece um produto e esse produto ele vai ter que agradar o cliente. Você tem que mostrar para o cliente que aquele produto é bom e o cliente se interessar. O evangelho oferece uma mensagem da parte de Deus que, na maioria das vezes, desagrada o cliente. O cliente, quando se depara com a mensagem, ele se assusta, porque a mensagem não é uma mensagem que agrada. Você ouviu o evangelho pela primeira vez e alguém chega e diz assim, você é pecador, você está perdido, você está caminhando na escuridão e você precisa de Cristo, é assustador.
né? Então, não é uma mensagem que vem com o intuito de passar a mão na cabeça da pessoa e dizer, olha, venha para cá, precisamos de você, você aqui tem um lugar especial, etc. e tal. Então, é essa realidade que a gente está vivendo agora. E a igreja cristã está no meio de tudo isso. E a pergunta que eu começaria a nossa conversa de hoje, ela vai assim no sentido de pensar, o que é mercado? O que a gente poderia falar da expressão mercado religioso, né? E eu vou abrir aqui o nosso microfone para os nossos convidados. Como a gente tem feito aqui, as perguntas são dirigidas a todos e aqueles que têm alguma contribuição específica nesse contexto, fiquem à vontade. O que seria mercado religioso? Eu vou começar aqui com o pastor Arivaldo, já que ele é um dos especialistas aqui na temática. O que é mercado religioso? O que a gente poderia definir como mercado religioso? Pois não, pastor Edmilson, nós desenvolvemos esse tema sob dois aspectos, duas vertentes. E a primeira delas, nós, no trabalho que produzimos na nossa dissertação de mestrado, cujo tema é Capacitação de Administradores na Cosmovisão da Ética Cristã para Organizações Empresariais, Sociais e Religiosas. Então, nós exatamente fizemos a nossa pesquisa nessa direção. E como parte da nossa pesquisa, claro, nós trabalhamos a questão do mercado religioso. Então, no nosso trabalho, nós desenvolvemos mercado religioso do ponto de vista prático, real, existente, concreto, e mercado religioso do ponto de vista da teoria, como uma corrente que é desenvolvida e questionada dentro das academias. Então, no primeiro caso, mercado religioso, ele é um conjunto de atividades religiosas realizado e executado por empresas, organizações empresariais, cujo fim é o lucro. São organizações na indústria, no comércio e prestação de serviços. Não são as igrejas, são empresas que elas giram em torno da igreja. A igreja é o núcleo e as empresas, elas estão em torno da igreja. E em torno da igreja, empresas do ramo da indústria, do ramo do comércio e da prestação de serviço, elas desenvolvem suas atividades para atender a um mercado consumidor. E esse mercado consumidor exatamente são os crentes que, no exercício da sua crença, na prática da sua fé, consomem determinados produtos cuja motivação é a religião. E esse mercado, na nossa pesquisa que fizemos, esse mercado, ele hoje é um mercado de dimensão muito grande. E eu vou só citar aqui um dos exemplos a nível nacional, que é a Expo Cristã, que é uma feira que se realiza em São Paulo anualmente, desde o ano 2002, que não é só no Brasil, essa feira ela traz, inclusive, religiosos cristãos e evangélicos de outros países. É a maior feira nessa área da América Latina. Segundo alguns pesquisadores, essa feira, que é uma amostragem do mercado religioso do ponto de vista prático, é chamado por Mayrim Simões de o espetacular mercado da fé. Bárbara Laideia chama de o mercado bilionário da fé. E vem Priscila Cerqueira e publica dizendo que, anualmente, esse mercado que gira em torno das igrejas mobiliza acima de 21 bilhões de reais. Esse mercado é real. Esse mercado existe. E dentro dele existe N naturezas de atividades econômicas. Na indústria que produz, no comércio que vende e na prestação de serviços. Por exemplo, um dos exemplos dentro do mercado
real, religioso, é a indústria fonográfica, que ao longo dos últimos anos cresceu tremendamente e que é perfeitamente reconhecido. Pastor Arivaldo, Sim, o senhor colocou uma questão aí agora, e eu vou, sim, antes, o senhor não vou interromper a sua resposta, mas eu vou sim, dar um time aqui na sua resposta. Antes, o senhor sim, para um sim, pouquinho aí. O senhor falou mercado fonográfico. Eu me sim, lembro que recentemente eu ouvi o pastor Jesus comentando alguma coisa sobre justamente essa questão do que a gente está discutindo aqui, numa das suas sim, palestras, e ele falava sobre essa questão desse, até usou o termo que é utilizado muito em algumas empresas, né? Bricolagem, né? Um termo que você sim, utiliza sim. onde você vai construindo a sua própria crença do seu jeito. Mas só antes que o senhor termine a sua resposta, eu queria ver o pastor Jesus numa coisa. Me diga uma coisa. Essa questão, quando fala de mercado religioso no contexto fonográfico, como é que a gente tem visto isso? Como é que o senhor analisa isso como sociólogo também, que é? Como é que o senhor analisa isso? O senhor está perguntando a mim? Não, o pastor Jesus. Agora é o pastor Né? Jesus, sim. Deixa ele... Depois eu volto para o senhor. Eu Sim, senhor. estava ouvindo aqui o pastor Ari e lembrando das minhas primeiras aulas de economia. O que forma o mercado? É uma lógica que forma o mercado, né? A partir da oferta e da procura. Então, quando você tem essa relação de troca, aí você diz que formou-se um mercado. Para ter um mercado, você tem que ter a relação de troca. É aquele que oferece e aquele que procura. Só que a lógica do mercado, ela não é típica da fé, do sistema religioso. A lógica do sistema religioso é a piedade, é a doação, é como o pastor Edmilson estava dizendo na abertura, de graça recebestes, de graça dai. Mas o sistema de trocas, ou o sistema mercadológico capitalista, ele é um sistema que a gente chama de um sistema totalizante. Ele começa lá no mercado, na troca de produtos, e vai caminhando para os bens e serviços, e vai entrando em todas as outras dimensões da vida. Hoje entrou na educação, entrou na medicina, entrou nas relações interpessoais. Eu me lembro, na minha infância, que a minha professora passava em casa, me pegava pela mão e me levava para a escola. Era uma relação de sacerdócio, de doação. Ensinar era uma relação de sacerdócio. Hoje, a educação virou um negócio, virou um comércio, uma relação de troca também. Ouvir as pessoas era algo natural, mas desenvolveu-se a psicologia, a psiquiatria, que se transformou num produto. Então, a lógica do mercado ela vai se apoderando até mesmo das nossas relações mais íntimas e pessoais. E, por fim, ela chegou também na religião. Ou seja, essa lógica de mercado que funciona perfeitamente bem do ponto de vista pragmático do resultado, ela é perfeita. Ela funciona lá na indústria, ela funciona na troca de bens e serviços, ela vai caminhando como um câncer, né? E vai penetrando em todas as dimensões da sociedade. Então, ela chegou na religião. E a religião nos assusta o fato de que a religião evangélica, porque no passado, o que deu asas para surgir a reforma foi exatamente a mercantilização da fé, da salvação, através das indulgências, né? Então, aquilo criou uma revolta e veio a reforma, né? Mas é que eu estou falando, a lógica capitalista, a lógica de mercado, ela penetra até nas relações interpessoais e chega na nossa relação com Deus
e na nossa relação com o sagrado. Então, hoje nós temos igrejas que têm o nome de igreja, de fé, de religião, mas a lógica predominante é a lógica do mercado. E aí, como o pastor estava perguntando, quando isso chega, aquele cantor evangélico, como eu conheço alguns, que começou piedosamente, adorando ao Senhor, pelo o dom que Deus lhe deu, né? Assim, muito aceito, todo mundo feliz. Aí alguém mais esperto, com a percepção da lógica do mercado, meu filho, por que você não grava? E ele grava, começa a vender o CD, aí a indústria, né? Essa indústria fono, né? Fonográfica, né? Fonográfica, ela percebe ali um nicho, contrata esse indivíduo, aí ele passa a produzir não mais para a glória de Deus, mas para o mercado, porque ele foi cooptado. Foi cooptado, né, pelo mercado. Foi cooptado. O foco foi mudado nesse caso, né? É interessante nesse aspecto, porque nós assistimos, então, hoje, a lógica do mercado ocupando os tempos, como aconteceu também nos dias de Jesus, né? Então, Daqui a pouco a gente vai falar desse tema dos dias de Jesus, porque eu tenho uma pergunta mais específica sobre isso, meu pastor. Legal. Mas só para eu entender a sua forma de raciocínio. Então, o que você está colocando o mercado existe e a gente não tem muito como brigar contra ele, porque a relação do ser humano com as coisas, com o que ele precisa, com o que ele consome, tem a ver com o mercado. Perfeito. O problema que nós estamos enfrentando é que esse mercado, essa mesma lei de mercado, foi inserida também no modo de viver a fé. Correto? É isso? Perfeitamente, pastor. Então, talvez isso explique o que eu ouvi um dia desse de um rapaz, um camarada assim, um cristão que tem uma excelente voz, canta muito bem, canta com uma graça enorme, e eu perguntei para ele se ele já tinha pensado em gravar um CD, faz algum tempo. E ele disse que tinha pensado na possibilidade, mas que depois desistiu da ideia. E ele disse, por quê? Porque a minha música não vende. Eu disse, mas você canta tão bem. Ele disse, não, pastor, mas as gravadoras, a não ser que eu faça um trabalho totalmente independente, porque as gravadoras não querem gravar o tipo de música que eu canto. Porque eu não canto um tipo de música que enaltece o ser humano, eu não canto um tipo de música que faz com que a pessoa se sinta melhor. Eu canto música que fala de verdades bíblicas, e esse tipo de música não vende no mercado fonográfico hoje. Aí ele diz assim, outra coisa, eu até cheguei a conversar com uma gravadora, e quando eu apresentei as minhas músicas, alguém já me disse, não, essa música não vende. Então, a gente tem que colocar uma música para você, a gente tem música aqui que vende, e você tem uma voz boa, e você pode, então, gravar essas músicas. Além disso, você precisa ter um testemunho impactante, porque como você vai ser lançado no mercado agora, todo mundo que está chegando no mercado, para poder chamar a atenção, tem que ter um testemunho impactante. Ele fez, mas eu cresci na igreja. Ele fez, não tem problema, a gente arruma um testemunho para você. Desse jeito. Deixa eu voltar aqui no pastor Arivaldo. Essa é a lógica do mercado, né? Essa é a dou lógica. o testemunho, dou a música, você canta o que vende, porque isso é o que me interessa. Vocês querem ir no Arivaldo? Meu pastor, eu quero ouvir o Júlio. Sim. Porque, na verdade, também existem pesquisas de campo, né, pastor? Existem pesquisas de campo que apontam qual é a tendência, perfeitamente, perfil que vai pegar, que vai vender. Então, eles sempre vão gravar de acordo com aquilo, com a pesquisa que foi feita. É isso. Só pastor Edmilson, um minutinho, só essa questão que o pastor Josivan levantou da pesquisa de mercado, né? Essa igreja antenada com a lógica do mercado, né? Uma delas chegou na Europa, na Alemanha, e a coisa lá não andava. Aí alguém perguntou, mas por que dá certo na América Latina, vocês não estão conseguindo aqui na Alemanha? É porque nós ainda não descobrimos do que eles gostam, do que eles precisam. Pastor Arivaldo, conclua seu raciocínio. Posso continuar? Pode. Posso continuar?
Então, vejam, para encerrar, essa forma de ver o mercado religioso evangélico, mercado prático que existe. As empresas não são as igrejas, são as empresas que estão em torno das igrejas. Esse mercado, ele é real e tem um benefício muito grande, porque são empresas que produzem e vendem, não são as igrejas. No caso que nós destacamos no nosso trabalho, é o fato de que esse mercado religioso cristão evangélico gera centenas e milhares de empregos, diretos e indiretos. Contribui para a economia nacional. E é dentro de uma ética, não falta ética. Porque, por exemplo, alguém que organiza uma empresa de turismo para promover viagens de irmãos que querem conhecer Israel, é uma empresa ética, normal, e essa empresa gera empregos. E como esse exemplo, e tantos outros. Por exemplo, quando um crente em Jesus compra uma Bíblia, o que é que motiva ele a adquirir uma Bíblia? É a fé. Mas, para que essa Bíblia chegue às suas mãos, houve uma sequência, uma cadeia de produção para chegar a isso. Gerou emprego, houve toda atividade econômica. Então, nesse primeiro exemplo, nós estamos marcando exatamente o mercado religioso evangélico, que ele é praticado pelas empresas que geram lucro, empresários mais em torno da igreja. Esse é o primeiro caso. Agora, no segundo caso, e aqui eu gostaria de citar o seguinte: é diferente do que se desenvolve nas academias e que se chama de teoria do mercado religioso. Na teoria do mercado religioso, que é desenvolvido pelos cientistas dos suas diferentes áreas e matizes, por exemplo, a religião é um negócio. As igrejas são firmas religiosas. Aí já o foco é a igreja, a religião e a igreja. O bem comercializado pela igreja é a fé. Para aqueles que desenvolvem essa tese nas academias, a fé passa a ser um produto de venda. A igreja produz e venda. Para a teoria do mercado, a liberdade religiosa estimula as igrejas a se comportarem como empresas do mercado livre. Há uma competição, uma concorrência entre elas. E para que elas conquistem uma maior fatia de mercado na linguagem econômica, cada uma vai usar de mecanismo da atividade econômica. É o marketing, é a capacidade de vender, da criatividade, da inovação, porque o mercado, que é o mundo, é onde ele vai vender o seu produto. O produto é a fé. Quanto mais... Sim? Arivaldo, então, senhor, vamos pontuar aqui. O senhor colocou, no primeiro conceito, o senhor falou das empresas que oferecem produtos que atendem a um grupo religioso. Então, correto. O senhor até colocou como empresas que têm uma postura ética, muitas vezes, que agem corretamente na questão do mercado. Mas dentro desse que o senhor colocou, o senhor levantou uma questão que acho que chama atenção. Por exemplo, o senhor falou viagem de turismo, por exemplo, para Israel, que é uma coisa que envolve muito dinheiro, uma viagem para Israel. Agora, o que a gente percebe muitas vezes é que existem algumas empresas que colocam um apelo místico na viagem para Israel. Aí, vê bem, acho que promover uma viagem, organizar e vender um produto, tranquilo. Agora, na medida em que eu coloco um apelo místico para que alguém vá a Israel, por exemplo, e se batize lá no Jordão, eu estou fazendo agora uma espécie de sincretismo da fé com o mercado. Eu misturo a fé e o mercado, ou seja, eu quero vender o meu produto e para isso eu faço um apelo religioso. Deixa o Júlio aqui fazer um comentário com a gente. Júlio, dentro daquela questão que você levantou lá, como é que a teologia cristã encara esse tipo de conduta? É interessante. Eu estava fazendo aqui algumas anotações, pastor. Falou-se aí de mercado. O mercado, ele basicamente, para que ele exista, tem que ter demanda. Está correto? Ou seja, existe uma demanda, existe uma necessidade.
E aí eu fiz algumas anotações, eu tive refletindo sobre o tema. A Bíblia fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade, ou seja, há uma busca intrínseca dentro do espírito humano pelo eterno, pelo absoluto. E ela fala, inclusive, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos falando de uma carência. Há uma carência espiritual profunda. Então, está aí um nicho. O nicho, ele já existe. E esse nicho existe, não é de agora. Esse nicho existe desde o berço, desde o início das civilizações. Se você for pegar na história das civilizações, a prática mercantil associada à prática religiosa, ela sempre existiu de uma forma ou de outra, dentro ou fora do cristianismo. Isso sempre existiu, né? Eu até ontem, enquanto a gente conversava trocava algumas ideias, eu até citei um termo que eu já utilizei em sala de aula com meus alunos de introdução ao Antigo Testamento, né? Eu chamo de síndrome de Babel, né? Que é o desejo que o ser humano tem de tangibilizar o céu, de trazer o céu para baixo, de satisfazer, de buscar o absoluto, o inalcançável, o eterno, com mérito próprio. E aí você tem realmente uma lógica, existe um sistema humano, existe um mundo que vai fazer de tudo para satisfazer ou seja, existe um nicho extremamente poderoso, dentro ou fora do cristianismo, para a satisfação de desejos e de necessidades que são profundas, são muito profundas. O ser humano, independente se ele conhece a Bíblia, se ele já lhe foi apresentado o Evangelho, que antes de oferecer a ele um Salvador, declara que ele está perdido, como o pastor falou logo no início, o ser humano possui um vazio profundo, um vazio existencial profundo pela ausência de Deus. Nós cremos nisso, a Bíblia diz isso. Então, se esse vazio existencial ele já existe, esse vazio existencial ele vai tentar ser satisfeito de diversas formas. Eu estive pensando, interessante, o pastor Arivaldo falou, por exemplo, ele citou a questão da Bíblia, né, da produção da Bíblia. Eu sou professor de grego bíblico desde 1998, né? Já participei de um projeto interno, né? Projeto próprio de tradução, sei que é trabalhoso, e que um projeto de tradução de Bíblia leva de 15 a 20 anos, dependendo do nível de qualidade daquela Bíblia. Então, é um trabalho extremamente sério que vai abençoar bilhões de pessoas, milhões de pessoas, na verdade. Então, o negócio aí, porque corre o risco da gente demonizar o negócio, quer dizer, a ideia, não acredito que não seja essa, mas pensando, o pastor me perguntou sobre teologia cristã. A teologia cristã, ela aborda o mercado religioso. Eu pensei muito sobre isso e a pergunta para mim seria, é possível que haja alguma provisão bíblica para a existência positiva de um mercado religioso? Se você tirar a figura do lucro, que aí se eu tiro a figura do lucro, pastor, é possível que deixe de ser mercado. Mas se eu tiro a figura do lucro da equação, eu tiro da equação, tá, pastor? Olha só que proposta, hein? Tiro o lucro da equação, misericórdia. Aí, vamos pensar lá no Antigo Testamento, tá? Vamos pensar no Antigo Testamento. Hoje a visão dos levitas no Antigo Testamento está muito distorcida na cabeça de muita gente, mas se você parar para pensar assim, pensando que Deus separou para si, dentre todas as tribos de Israel, uma tribo que ela iria prestar um serviço para o povo. Ele não teria sua própria terra, receberia algumas cidades para viver e que ele iria se alimentar dessa prestação de serviço. Tira o lucro da equação. Estou fazendo um exercício aqui que é difícil, né? Então, eles seriam remunerados. Como que os levitas seriam remunerados? Eles seriam remunerados pelos dízimos, que eram para ser comidos pelo ofertante juntamente com os levitas. E não somente os levitas, mas os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. E bem como parte dos sacrifícios das ofertas que eram feitas, elas eram utilizadas para abastecer as famílias dessas pessoas, que elas não iriam ter suas terras, elas não iriam se dedicar às suas atividades seculares para sustentar suas casas. Isso era um mercado? Não, não é exatamente. Eu estaria chamando o sacerdócio levítico de um mercado. Mas e aí, tirando o lucro, eu estaria chamando o sacerdócio levítico como um serviço prestado à comunidade de Israel, ao povo de Israel. É só nesse sentido que eu estou colocando. Eu estou falando com cuidado para não distorcer a ideia. Então, eu poderia chamar o sacerdócio levítico como um mercado, ele acabou se tornando. De fato, ele acabou se tornando. Com o tempo, nós vamos encontrar exemplos na teologia, na própria Bíblia, de momentos em que o sacerdócio, por exemplo, há uma passagem em Ezequiel que diz que os sacerdotes eles se alimentavam do pecado do povo.
E é uma frase que pesa, é uma frase estranha, que basicamente está dizendo o seguinte, que o sacerdócio ele não estava cumprindo com o seu papel de ensinar, de conduzir o povo a uma vida santa, a uma vida reta, e enquanto o povo pecava e vivia suas vidas totalmente destroçadas e distorcidas da parte de Deus, em relação a Deus, os sacrifícios e as ofertas, elas eram apresentadas. Então, é como se fosse um acordo, um contrato. As pessoas continuavam vivendo suas vidas de pecado enquanto sustentavam com riqueza profunda o corpo sacerdotal. Então, nesse sentido, virou um mercado? Virou. Porque eles estavam vendendo o quê? Vendendo segurança, templo do Senhor, eles estavam vendendo assim, a possibilidade, a ideia de que eles estavam bem no pacto, bem no seu concerto com Deus, e que com isso estava tudo certo. Né? Ô, Júlio. Oi, pois não. Você colocou uma questão aí que me chama a atenção, quando você diz assim, que os sacerdotes haviam deixado de cumprir o seu papel, Isso. e estavam, de alguma forma, se utilizando do próprio pecado do povo ou da fragilidade humana para se beneficiar. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para Jesus, porque acho que perguntando para Jesus. Essa lógica ainda funciona hoje, meu pastor? É muito interessante, pastor Edmilson. Quando a gente fala do mercado religioso, né? Ele é diferente do mercado dos objetos. Quando nós falamos do mercado religioso, em termos conceituais, nós estamos falando de produtos não tangíveis. A gente chama de bens simbólicos, ou bens idealizados não tangíveis. Como pecados, por exemplo, né, pastor? Seria um Exato. Exatamente. Perdão do pecado, uma cura, uma libertação. Então, quando nós falamos do mercado religioso, é essa oferta que se faz de bens não tangíveis, mas de bens simbólicos, né? De não objetos. Agora, à medida que esse mercado avança nos bens simbólicos, ele também passa para os objetos. Eu não lembro, não sei se o pastor se lembra, o Escobar, Samuel Escobar, na nossa convenção de 2007, ele dizendo assim, olha, quando eu me converti lá para os idos dos anos 50, eu ia na livraria evangélica e eu encontrava bons livros. Hoje, se eu quero comprar bons livros, eu vou numa livraria católica, porque na livraria evangélica eu só encontro objetos. Então, esse mercado religioso dos bens intangíveis, né, simbólicos, ele vai baixando, né, e caminhando para os objetos. Aí entra o sabão, a toalha, o lenço, a bala ungida, o rosário, o pedaço da cruz, né? Então ele tende a vir de um nível abstrato, simbólico, e caminhar para esse nível concreto dos objetos também. Mas ele continua sendo simbólico, né? Ele continua nessa perspectiva simbólica e aí caminha, né, necessariamente para os objetos, né? É interessante, então, nisso que o pastor está colocando, que vai acontecer, né? A gente percebe isso com clareza no sacerdócio. É cíclico, né? É cíclico, a gente cíclico, percebe isso, né? Parece que a natureza humana, ela percebendo a fragilidade do outro, e aquele mais perspicaz, né? A gente chama de feeling, de tino para negócios, né? Aquele mais perspicaz, ele tem o tino, né? E é tão interessante, o pastor ali estava falando, que uma das maiores livrarias evangélicas que existe no mundo, que está nos Estados Unidos, ela não pertence a crentes. O dono não é crente.
O maior fabricante de Bíblias do mundo é a China. Exato. É isso mesmo. Veja o que é o mercado. O mercado, ele não tem pudor, né? Ele é uma lógica que está acima de qualquer sistema de fé, de piedade. A lógica do mercado é a troca, a lógica do mercado é obter lucro. Por isso que é muito ruim quando essa lógica se apropria do templo, né? Ela se apropria do sagrado. A gente vai chegar daqui a pouquinho nesse templo, uma coisa interessante, sagrado. Eu queria aproveitar, pastor, pegando aí a partir do que o pastor Jesus falou e no que eu vinha trazendo, uma curiosidade interessante. Por exemplo, eu falei dos dízimos que eram para ser trazidos para os levitas para efeito de sustentá-los, tá certo? E uma prática, e a própria lei, ela já previa que havia as festas que o povo deveria ir até o local onde Deus colocaria o seu nome, que seria Jerusalém no futuro, e eles deveriam trazer os seus dízimos, que seriam parte do seu produto agrícola, né, para se comer na presença do Senhor, junto com os levitas e os demais, né, os estrangeiros e tudo mais que eu falei. Poderia ser que esse montante de bens, né, de alimentos perecíveis e tudo, animais, seria difícil trazer. Então, a própria lei previa que a família podia vender esses bens lá onde ele morava, descer para o lugar onde Deus colocou o seu nome e lá recomprar, para então celebrar e oferecer e entregar os dízimos lá para os levitas da forma como a lei previa. E o interessante é que isso virou uma oportunidade de negócio, porque porque você já tem um grupo de pessoas esperando os peregrinos chegarem, os viajantes chegarem, porque eles terão de comprar. Eles vão comprar aquilo que eles já venderam. Eles venderam lá na terra deles, estão descendo para oferecer ao Senhor e vão recomprar. E aí eles recomprariam produtos superfaturados, esse povo iria cercar o templo, porque é no entorno do templo é que essas pessoas chegariam, e nós vamos encontrar isso lá em Jesus. Eu sei que depois vai falar sobre o assunto, mas nós vamos encontrar isso lá, o templo lotado de gente vendendo coisas, que basicamente seria para atender uma necessidade que a própria lei previu, mas certamente algumas pessoas viram ali uma oportunidade de negócio e então começaram a fazer uso dela. Um ciclo de aproveitar uma demanda. A demanda é a lei, a demanda é o próprio coração do homem, que é carente de Deus, é uma carência eterna, é uma carência profunda, e que, consequentemente, ela vai tentar ser satisfeita da melhor forma possível. No nosso caso, quanto mais rápido e quanto mais barato, melhor. Pastor Arivaldo. Sim. Agora, a sua resposta foi longa, ela está permitindo que a gente caminhe para tudo quanto é lado. Não, está certo, certíssimo. É que se eu for desenvolver as duas formas, tomo o tempo todo. Agora, pastor Edmilson, eu gostaria de, só nesse tempo, ainda dar continuidade à leitura que os economistas, cuja matriz é o pensamento marxista dá à igreja. Porque essa linha aqui, eu não vou citar aqui os autores que eu consultei para não tomar o tempo, o que é que eles dizem? O objetivo das igrejas, como firmas comerciais, é o enriquecimento demonstrado na grandeza dos seus templos. Então, o economista da linha de pensamento marxista, ele vê o templo da igreja e, para ele, ali é uma demonstração de que a igreja é uma empresa cujo fim é o enriquecimento que se materializa através do patrimônio físico. É assim a sua leitura aqui nos autores que nós pesquisamos. E acrescento, para as ciências econômicas de matriz de pensamento marxista, a religião é uma das atividades econômicas desenvolvidas pela sociedade capitalista. E conclui, Deus não existe. O que eu estou colocando aqui é fruto das pesquisas, pastor Jesus Aparecido, exatamente por conta das pesquisas que eu fui aqui, autores como Oliveira, Economia do Rio Grande do Sul, Neto, do Rio Grande do Sul, enfim, uma série de autores que eu consultei. Okay. Muito bem. Pastor Jesus, agora... Sim. Só intercalando aqui com o que o pastor Ari colocou aí.
Ele diz o seguinte, bem, vamos de forma assim, a gente podia dizer que, de certa forma, essa distorção que o mundo tem em relação ao Evangelho é fruto de uma prática distorcida daquilo que é a própria igreja no Evangelho? Eu estava ouvindo o pastor Ari falando, né? Eu já li muito em outros escritores que não são marxistas, né? E um dos primeiros que me chamou a atenção pela grandiosidade dos templos foi o pastor Russell Shedd. O Russell Shedd, numa das palestras dele, ele dizendo os nossos templos evangélicos, eles são nababescos e, na sua maioria, extremamente suntuosos, né? A igreja brasileira não lhe falta recursos para poder fazer a missão, para poder cumprir a missão. Porque basta olhar para os nossos templos. Eles são grandiosos, eles são suntuosos, né? Então, eu acho assim legal, né, a nossa conversa, porque às vezes quem está de fora ele tem uma percepção melhor do que nós mesmos que estamos de dentro. Mas eu estou citando o caso de alguém que estava de dentro, né? Embora vindo de fora, que era o pastor Russell Shedd, e algumas reportagens que eu vejo na Veja e outros veículos de comunicação, às vezes me dá essa impressão de que quem está de fora ele consegue fazer uma leitura nossa melhor do que nós mesmos, né? Então, basta olhar, e o pastor Ari trouxe dados interessantes. Esse mercado hoje, ele é um mercado bilionário. Supera, inclusive, a economia de países de pequeno porte, não é isso? De países. Esse mercado, ele é um mercado bilionário. Ele é um contingente de votos que está sustentando um presidente da República. E disse que esse presidente foi eleito por esse contingente de votos. Então, é o que se afirma, né? Exato. Verdade. Então, esse nicho, né? Esse mundo evangélico, esse mercado evangélico, ele tomou uma dimensão, né? Hoje, ele tomou uma dimensão agora que chama a atenção, né? Então, eu acho que há essa percepção. Nós saímos do gueto, nós saímos do obscurantismo, vai sair o censo agora, né? Não sei se vai dar para sair por causa da pandemia, aí. Mas as estatísticas apontavam para o Brasil, em termos relativos, como o segundo maior país evangélico do mundo. Uau. Então, é uma coisa, é um momento assim maravilhoso esse que nós estamos tendo aqui, porque realmente, pastor Edmilson, é coisa para ser pensada, né? Esse mundo evangélico nosso, né? Deixa eu voltar aqui no pastor Ari. Pastor Ari, conclua esse raciocínio, porque eu estou aqui com uma pauta de inúmeras questões e eu não sei nem o que é que eu vou fazer com elas, porque a gente não conseguiu sair do terceiro tópico aqui até agora. Pastor Edmilson, o que nós tentamos até agora é demonstrar a diferença entre o mercado religioso, no nosso caso, cristão evangélico real, e aquele que é a teoria do mercado, pensada, discutida e desenvolvida nas academias. Penso que, a partir de agora, a gente já poderia pensar no seguinte: qual é o reflexo do Covid-19 nessa economia? Penso que agora seria a hora. Qual é o reflexo dessa pandemia nesse mercado? Vamos chegar lá. Eu acho que é uma questão importante, porque, veja só, mas antes disso eu queria que a gente tentasse responder uma outra questão. Porque quando a gente fala de mercado, claro, a gente está pensando em produto, oferta, demanda. É a lógica. É a lógica, essa é a lógica. É a lógica do mercado. Cliente, lógica. Cliente, né? Concorrência. Concorrência. Ou seja, é uma lógica de mercado que em nada é diferente
daquilo que fazem as grandes redes de supermercados, grandes atacadistas, restaurantes, é tudo Perfeito. igual. A pergunta que nós queremos discutir é a seguinte: existe uma ética cristã que me permite levantar recursos sem cair, por exemplo, numa lógica demoníaca, digamos assim, no sentido quando eu trago para a fé. O mercado em si não considero o mercado como demoníaco, eu acho que é uma questão de produto. É lógica, Agora, né? assim, quando eu trago isso para o contexto da fé, para Exatamente. mim, aí a gente entra numa coisa que, para mim, tem um caráter, inclusive, até demonizado. Quando eu tenho que vender... esses dias alguém até fez uma brincadeira, disse o seguinte: já pensou no dia que inventarem um PROCON para julgar as igrejas que oferecem produtos, cobram dos clientes e não entregam? O que vai acontecer? Misericórdia, né? O negócio vai ser sério, né? E uma coisa, Júlio, o que você acha? É possível a gente falar numa ética cristã, num pressuposto bíblico, para eu levantar recursos para fazer a obra? A igreja tem tarefas, a igreja tem missão, a igreja tem a própria manutenção do seu trabalho que ela faz. É possível fazer isso, levantar esses recursos sem cair nessa lógica de mercado? Pastor, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, assim, como diz uma pessoa que eu conheço, é colocar a sandalinha da humildade e reconhecer que, às vezes, a gente trata esse assunto de uma forma um pouco hipócrita. Então, assim, nós precisamos botar as barbas de molho e falar: precisamos tratar esse assunto com muita seriedade. O cumprimento do cronograma aqui ele é apertado, basicamente porque o tema é muito complexo e porque a exceção de mim, o senhor convidou um time de elite. É um negócio... Mas, assim, eu antes de... assim, citando uma passagem bíblica, de um evento que chama muita atenção no livro de Atos, tá? No capítulo 19 do livro de Atos, tem uma frase de um sujeito lá que chamava Demétrio, que era um ourives, e ele ganhava a vida dele fabricando nichos, né? Fabricando templos em miniatura de Ártemis, ou a deusa Diana. Né? No momento em que ele acusa Paulo, né, e seu time, né, por estar complicando a vida de todo mundo, complicando o mercado, né? Isso, ele estava afetando o mercado. Existe uma carta escrita de Adriano, mais ou menos 160, quase 200 anos depois, falando que os cristãos haviam promovido uma perda enorme porque famílias aristocráticas e sacerdotais haviam falido e porque os templos estavam fechados, templos pagãos. Aí observa, e isso num momento em que estamos falando de perseguição e tudo mais. Mas a frase desse Demétrio, eu anotei ela porque ela me chama a atenção. Ele diz assim: sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Paulo tem persuadido que os nossos deuses são feitos por mãos humanas. Há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Se você pegar essa frase, você vai perceber que o ofício vem à prosperidade, ele reconhece. Ele dizer, olha, ele está falando que os nossos deuses são feitos por mãos humanas e há o perigo da nossa profissão cair em descrédito. Ele fala. Depois ele entra no ofício religioso de exaltar aquela deusa e dizer que o grande perigo e a grande preocupação dele era que Diana teria sua majestade destruída, que o templo seria abandonado e que toda a Ásia adorava aquela deusa e que isso não poderia acontecer. Isso para a gente ver o tamanho do problema. Aí nós estamos falando de mercado e fé, fé e mercado, sem conseguir separar os dois. Para aquelas pessoas, o mundo pagão, ok, isso sempre foi assim, desde lá a queda, desde a primeira rebelião, desde a Torre de Babel, sempre aconteceu dessa forma. Agora, e na igreja ou no povo de Deus? Pensando em povo de Deus, existem muitos momentos em que fundos foram levantados, tanto lá no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, pensando na construção do templo, na construção do tabernáculo. No tempo de Neemias, haviam judeus escravos espalhados por toda parte, e quem tinha recursos, uniam seus recursos para libertar, para redimir essas pessoas e trazer para a Terra Santa. Né? E estamos falando de coletas que foram feitas nos tempos dos apóstolos, visando atender a uma fome, visando a resolver problemas da comunidade cristã, da igreja cristã. Temos o próprio Jesus falando que
o trabalhador é digno do seu sustento. E eu já vi situações, viu, pastor, que eu considero muito triste, eu fico entristecido quando eu penso, tem um irmão que entrou numa situação como essa, porque por perceber o quanto que os mercadores da fé danificam, fazem dano ao evangelho, de repente você tem um pastor lá que está se desdobrando, trabalhando de 16 horas por dia, 18 horas por dia, para continuar fabricando tenda, porque ele acha que ele não deveria ser sustentado pela igreja, porque isso é visto com maus olhos, ou porque isso não seria verdadeiro, não seria digno, e é digno. A questão aí, no início eu falei, exercício complicado, tira o lucro da equação. Só que tem um detalhe, se você tem uma pessoa, um irmão, um grupo, uma família, que se dedica completamente à obra do Senhor, de tal maneira que ele não pode fazer como eu faço, eu sou um trabalhador, eu trabalho no mercado, eu sou um engenheiro, eu sou gerente, eu não sou engenheiro, eu sou gerente de engenharia e manutenção de uma empresa grande. Então eu saio de casa, agora não, eu estou em quarentena, mas eu sairia de casa todos os dias para trabalhar. E sirvo ao Senhor nos espaços da agenda. Mas se você tem uma pessoa que ela se dedica completamente à obra, é digno que ela seja sustentada? Sim, é digno, e ela precisa ser sustentada com dignidade, para que ela possa dedicar e dar o melhor para aquela igreja. A Bíblia prevê isso? Com certeza prevê. Paulo até usa uma expressão falando que não se amordaça a boca do boi que debulha, né? Agora, daí, isso como prática religiosa se tornar uma forma de enriquecimento, o problema é que isso pode ser um passo. Porque quando a gente está falando de produto aqui, tá, pastor? Eu estou vendo os irmãos falarem, os irmãos entendem muito do assunto, né? Muito mais do que eu já tinha imaginado, mas esses produtos intangíveis que o pastor Jesus falou, o símbolo, né, que vira objeto, existem inúmeras pessoas que elas vendem a si mesmas, é o nome dela, é a face dela. É verdade. Né? E aí, essas pessoas, elas são o ícone, elas são a figura que é vendida. E, consequentemente, todo mundo acha que ele é que tem a solução, é ali que funciona, é ali que dá certo. E, de repente, você... Isso é tão sério que algumas empresas, existem empresas, eu não sei como é que está funcionando isso hoje, mas que são especializadas na organização de eventos. E uma das primeiras coisas que essas empresas propõem é tem que colocar um nome de peso. Eles usam essa expressão. E existem algumas pessoas que fazem parte desse rol de pessoas que têm um nome de peso. Se você colocar o nome de fulano no seu evento, o seu evento vai bombar. É até a expressão que é utilizada. Sabe, Júlio, eu acho que essa questão que você colocou, ela está muito presente na própria prática da igreja. Teve um caso lá interessante lá em Pernambuco, numa cidade chamada Catende, acima lá de Ribeirão, onde você... estivemos juntos ali, né? E um pastor foi convidado para fazer uma conferência de aniversário de uma igreja. E ele pregou 3 dias lá naquela... Saía do Recife para ir até lá. Tal. E no último dia da conferência tinha um cantor que iria cantar lá na igreja. Então o cantor foi cantar, melhor dizendo, só que chegou no dia, deu problema lá no playback, aí o cantor... não conseguiu cantar com o playback, aí ele colocou o próprio CD e cantou em cima do CD, fez uma dublagem ali, um negócio meio maluco, tal, e foi aquele delírio generalizado na igreja, porque o cantor estava lá. Quando terminou tudo, o pastor chamou os dois e deu uma oferta para cada um, né? O pastor da igreja local, o tesoureiro, junto com o pastor. E deram uma oferta para o cantor 10 vezes maior do que foi para o pregador. O pregador... vendido, né? Hein? Ele foi bem vendido, né? Foi vendido, exatamente. Então, o pregador pregou 3 dias e recebeu uma oferta 10 vezes menor do que o cantor que cantou 3 músicas em cima do próprio CD. Nem precisava o cantor ter ido, bastava ter colocado o CD que estava tudo certo. E aí ele, depois conversando com alguém, ele falou assim, olha, eu não fiquei chateado pelo fato de eu ter recebido essa oferta, porque... Primeiro, para mim, pregar o evangelho é um privilégio. Na verdade, se eu tiver que pagar para pregar o evangelho, ainda assim estarei cumprindo o meu chamado. Mas ele viu que eu fiquei indignado foi que o cantor cantou muito ruim, não conseguiu cantar com o playback, botou lá o CD, cantou em cima do CD, chorou o tempo todo da pregação. No final, ele veio falar comigo e disse assim, pastor, que pregação extraordinária. O senhor pode me arrumar a cópia
do seu esboço. Aí um irmão disse assim, pastor, da próxima vez, em vez de pregar, cante, que é muito melhor. Isso tem Esse sido, mercado, né, pastor? infelizmente, caminha nessa direção. Isso tem Diga, sido Josimar. isso também tem sido uma tentação nos nossos congressos, nas nossas assembleias, quando alguém diz, quer bombar, quer levar um grande número de pessoas para os congressos, para as assembleias, convida fulano para pregar, convida cicrano. E, graças a Deus, a gente não tem caído nesta cilada, né? Pastor Arivaldo, o senhor colocou aí a questão do impacto, o senhor está preocupado com o impacto da Covid-19 no mercado religioso. O senhor acha que vai ter impacto? Já existe, sim. Quando eu me refiro ao impacto do Covid-19 no mercado religioso, eu estou me referindo a esse mercado real de lojas, de indústrias, de prestadores de serviço, que decente e eticamente são profissionais, que produzem e vendem não como igreja, mas para atender a motivação religiosa, e que, como outros ramos da atividade econômica, estão com as portas fechadas. Vi, certo dia, aqui na mídia, na televisão, um quadro numa cidade do interior de São Paulo que me comoveu. Os empresários de joelhos na porta das suas lojas, com as mãos para cima. Não eram religiosos, não, eram empresários. Atividade normal, atividade empresarial. E aquilo me comoveu. Chegando a esse limite. E a economia nacional, e dentro da economia nacional, a economia que é gerada em torno do mercado cristão evangélico, está não só afetado, muito afetado. E aí, pastor Edmilson, eu iria além da dimensão das empresas para ir para a dimensão das próprias igrejas. Não como empresas, não como arrecadadoras, mas em função de que, nesse período que os templos estão com as portas fechadas, a não realização das suas atividades está trazendo para a igreja consequências que só depois, após passar esse período do isolamento social, é que nós, pastores, vamos poder avaliar. Isso vai mudar até comportamentos. Não é só do ponto de vista econômico, é do ponto de vista da ação, da atividade das igrejas como um modo geral. Então, para não tomar muito tempo, porque eu tenho que ouvir também o pastor Jesus e o pastor Júlio, eu diria o seguinte: o que está ocorrendo hoje, o mal, as consequências, o dano que esse Covid ele está produzindo, tanto do ponto de vista econômico, nas organizações do mercado religioso, quanto das próprias igrejas, depois nós vamos poder avaliar. Eu queria fazer uma provocação, pastor Edmilson. Eu queria fazer uma provocação. Pois não, Júlio. Para o pastor Arivaldo, assim, né? A gente não combinou, não, mas vamos... Não é? Viu, pastor? Porque um texto que tem vindo muito ao meu coração ultimamente, em algumas oportunidades que eu tive de compartilhar a palavra, é Eclesiastes 7:2, que diz que existe mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa, porque na casa do luto o homem ele repensa a sua vida. E a morte ela é a grande niveladora, seja ela literal, né, seja ela metafórica, não é? Ela é a grande niveladora dos homens, assim diz o sábio, né? Assim diz Eclesiastes. E o mundo inteiro, em função da pandemia, está sendo convidado a ir à casa do luto diariamente, agora, toda hora, seja porque a família dele ou alguém conhecido está passando, né? Tem alguém infectado, morrendo e tudo, infelizmente, ou se a insegurança, a incerteza dele enorme, com receio, onde a fragilidade humana ela está em alta. Nesse momento, assim, a incerteza é a grande palavra. Ninguém tem certeza de nada. Então, assim, essa questão da fragilidade, é interessante como é que
a gente pega, se a gente voltar no tempo, lá no final do século XIX, iluminismo, povo, todo mundo, né? Deus morreu, Deus não existe mais, está tudo bem. Aí vem a Primeira Guerra Mundial e o povo volta, vamos pensar direito a nossa vida, e vem a Segunda Guerra Mundial, o povo volta de novo. Não estamos na mesma condição, mas a minha dúvida agora a minha pergunta, né, a provocação para o pastor Arivaldo aí para ele falar para a gente, o pastor Edmilson me permitindo isso, Está permitido querendo ou não, essa questão de o mundo inteiro estar sendo convidado para ir à casa do luto, usando Eclesiastes 7:2. O mundo inteiro está sendo confrontado com sua fragilidade e com a vulnerabilidade da vida humana, que a vida é frágil, que um bichinho que nem é um ser vivo, nem se considera um ser vivo, um troço que só pode ser visto em microscópio eletrônico, está virando o mundo de cabeça para baixo. Isso também vai afetar, mas afetar no outro sentido, no sentido de criar novas oportunidades, de abrir novas formas, e também no fato de que a possibilidade de que existe um zilhão de pessoas correndo atrás de esperança nesse momento em que ele está sendo obrigado a vislumbrar a casa do luto, a buscar sabedoria. Então, assim, eu estou imaginando que essa situação ela está promovendo uma abertura de frentes, principalmente nessa questão online, né, que provavelmente não existia ou que certamente será muito intensificado. O que o irmão acha dessa questão que eu coloquei? Eu respondo. Obrigado, pastor. Não foi combinado, né? Então me perdoe por ter... Obrigado, eu respondo se o pastor... Posso responder, Pode responder, pastor Arivaldo. Muito bem. Olha, eu responderia da seguinte forma. Depende da cosmovisão de cada um. E em usar o termo cosmovisão, eu tomo aqui a liberdade de citar um conceito antropológico, que diz que cosmovisão é a visão que cada um tem da realidade do mundo, de interpretar o que vê e o que ouve, por suas experiências pessoais, valores culturais, ideológicos e religiosos, internalizados como verdade. A partir da cosmovisão de cada um. Porque, por exemplo, a depender da posição que se olhe o que está ocorrendo no mundo com o Covid-19, a gente pode dizer que existe um lado bom e um lado ruim, um lado do bem e um lado do mal. Por exemplo, há dias atrás, aqui em Aracaju, e eu quero aqui aproveitar até para cumprimentar os sergipanos que também estão nos assistindo, né? Se não tiver aí, depois eu vou cobrar deles, que eu mandei o grupo. Então, pastor Júlio, há dias atrás, um jornalista aqui de nossa capital, ele solicitou que houvesse da nossa parte uma leitura sobre o Covid dentro da sociedade, do ponto de vista religioso. E eu tomei a liberdade e a ousadia de escrever um artigo com o tema o Covid-19 na perspectiva escatológica. Quer dizer, eu fiz uma leitura do Covid-19 como um dos sinais da volta de Cristo, da epidemia, que hoje gerou essa pandemia. Então, quando nós olhamos os efeitos do Covid-19 hoje na vida da sociedade real, em que cada um de nós estamos recolhidos, existe, sim, alguns benefícios. Um deles é de frear a corrida vertiginosa da sociedade. A sociedade estava disparada e agora ela necessária e obrigatoriamente parou, e nessa parada é obrigado a pensar, a refletir, até a buscar o conhecimento. Quando o pastor Jesus Aparecido, nosso presidente, ele se referiu a um exemplo de alguém que queria um bom livro, e ao invés de adquirir um bom livro evangélico, ao invés de adquirir uma livraria evangélica, ou encontrou em uma livraria não evangélica, eu diria o seguinte, isso significa o empobrecimento da intelectualidade, o empobrecimento dos valores da nossa fé. Verdade. O livro é uma forma de expressar o que nós temos. Se a nossa qualidade está caindo, significa dizer que nós estamos ficando pobres.
E pobreza está relacionada com a lei de mercado. Nós somos os consumidores nessa área. De modo, pastor Júlio, que eu diria o seguinte: a depender da visão, de como a gente é interpretado, tem sim os benefícios, mas tem os seus grandes malefícios. Por exemplo, alguém diz assim: olha, o Covid-19 trouxe a família para dentro de casa para voltar a se reunir. É correto? Sim. Por outro lado, a mídia está dizendo que a violência doméstica aumentou e muito, porque mudou o comportamento da família, das relações dentro de casa, e isso não era comum, ficarem todos no mesmo espaço, durante todo o dia, todos os dias, e isso está estressando e criando uma série de problemas de comportamental. Então, meu caro colega, pastor Júlio, brasileiro, a questão é cosmológica, é como cada um tem a sua cosmovisão, que leitura ele faz em função do que está aí. Pastor Arivaldo, obrigado aí pela sua consideração. O nosso tempo voou, e quando acontece isso nas nossas lives aqui é porque o assunto foi denso, o assunto tem ramificações, não sei nem o que eu vou fazer aqui agora. A gente vai marcar para sábado a gente continuar a conversa, mas assim, deixa eu colocar algumas questões aqui. Antes, só registrar aqui, temos uma boa participação, pastor Eliseu Rocha, Giovanni Santos, Davi dos Santos, Clóvis Moraes está dizendo lá: ô pastor Ari, a gente vai fazer uma dupla para rir bastante, viu? É um pastor pernambucano aí. O Herbert, que está, Herbert Borges também conosco, Eli dos Santos, lá de Aracaju, Celso Yamal, lá de Rondônia, Isidoro também, pastor Isidoro, pastor Josenilton aí de Pernambuco, pastor Zé Rosa, lá de Fortaleza, pastor Amaury Gomes, né, daí de Sergipe, do Santos Gomes, Isabel Oliveira, Ivan Gonçalves, Isidoro Bispo, Elizabeth Pinto, Leudenis Alves, Simone Marques, José Carlos, gente, muito, Hélio Zenaide, aí de Minas Gerais, meu querido amigo. Então, uma gama assim, enorme de participantes. Pastor Esdras Dias, nosso secretário-geral, pastor Francival Alves, lá do Maranhão, sempre firme aqui, participando com a gente. Obrigado, Francival, pela presença. A Rosiane, filha do pastor Rosivaldo Araújo, se interessou bastante pelo tema ontem, numa conversa que tivemos, está aqui conosco também. Eliseu Maciel, João... Gente, olha, não tem como citar todo mundo hoje, um número assim enorme. Não sei nem se tem perguntas aqui. Se houver perguntas aqui, Josvan, a gente vai selecionar e a gente vai pedir para os participantes responderem depois para vocês, porque infelizmente não teremos como responder aqui no ar. O pastor Edmilson, se o senhor falou para continuar na próxima semana, vier em termos de proposta, eu apoio. Dos participantes aí, se Você é batista mesmo, viu? aí a gente fala, porque a gente está na discussão da conversa aqui. Já coloca em votação logo de cara, né? Já vai logo proposta. Vamos ver com a agenda do pessoal. Se vocês tiverem tempo, a gente pode dar uma sequência na semana que vem nessa temática. Minha parte, tranquilo, sem problema. Porque assim, eu tinha perguntas do tipo... É uma honra? Então, maravilha. Então, já estou com a concordância de vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Pastor Edmilson, eu disse ao senhor ontem que eu estou me sentindo rejuvenescido. 76, aqui, com essa alegria, eu estou menino. Glória a Deus. Então, deixa eu só fechar, então, algumas questões. Pastor Edmilson, eu posso voltar um pouquinho aqui na questão anterior sobre... Pode sim, pastor, por favor. Já que nós vamos ter mais tempo na semana que vem... A gente continua, é o jeito. Na questão do levantamento de recursos, até que ponto que isso é saudável, é cristão, né? E quando que isso toma uma dimensão não cristã, né? Uhum. Eu fiquei pensando o seguinte: a primeira coisa que Paulo falou é que a piedade não é fonte de lucro. Positivo. Né? A piedade, ela não é fonte de lucro. O pastor Júlio citou vários exemplos, inclusive é o caso dele, que se assemelha muito ao caso de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 8, 9, parte do 10. Que abre mão do sustento, né? Exato, que ele, por causa do evangelho, né, para não escandalizar,
ele trabalhava. Então, eu acho que existe um limite, e a nossa geração, acho que a minha e dos demais que estão aqui, pôde perceber isso com muita clareza. A piedade não é fonte de lucro. Exercício do ministério não é caminho de enriquecimento. Nós conhecemos pastores de renome, grandes servos de Deus, né, vamos dizer assim, que eram homens modestos e que viviam de uma forma assim, extremamente modesta. Então, a partir do momento que o levantamento de recursos na igreja ele funcione para o enriquecimento, né? Então eu já veria que ele está saindo fora do prumo da piedade da proposta do Evangelho. Como um fim em si mesmo, né, pastor? Um fim em si mesmo e um fim de enriquecimento, né? Uma forma de medir sucesso. Daí alguém comentar que quando ele está perto de alguns pastores, ele não se sente perto de um homem de Deus. Ele se sente perto de um CEO, né? De Um empreendedor. Um empreendedor, um grande empresário. Ora, um cara de fora está tendo uma percepção iluminada que nós não estamos tendo. Né? Eu chamei de distorcido, pastor, me ajuda. Me ajuda. Então, o dinheiro, já dizia alguns, né, que o dinheiro é um assunto altamente espiritual. E a gente sabe disso. Ananias e Safira que o diga, Barnabé que o diga, né? Mas eu gosto muito da expressão do John Haggai. John Haggai levantava 80 milhões de dólares por ano. Consegue imaginar essa fábula? E ele dizia o seguinte: eu não dou $1 se eu não souber para onde vai. Então, o levantamento do recurso tem a ver com a missão, a igreja missional, o projeto missionário da igreja, o sustento do obreiro, né? Mas principalmente a missão da igreja. Agora, quando toma outras dimensões, quando a liderança ela passa a perceber um percentual das entradas de dízimos e ofertas, olha que estrago que esse trem vai fazer. Terrível, né? A partir do momento vai ser totalmente modificada. Exatamente. A partir do momento que diz para o camarada, olha, você vai receber 25% do que entrar aí na igreja. Ele vai virar, dinheiro, né? Vai fazer piruetas para poder a natureza humana, né? Então, eu acho que o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Eu acho que ele é importante para o sustento dos obreiros, mas principalmente a questão da missão, né? A motivação correta é a missional. Eu sempre pontuo, desculpe isso, pastor Jesus, eu sempre pontuo a questão de propósito, né? Qual o propósito do recurso? Qual é o objetivo daquilo? É enriquecimento? Sim. Vai fora. O objetivo é igreja, é missão, é glorificar o nome de Deus? Vai adiante. É justo que o pastor seja sustentado com sua família para poder dar prosseguimento à sua missão aqui na Terra. Claro. É glorificar o reino de Deus, glorificar Jesus e edificar a igreja. Então, a questão sempre que eu levanto é essa: qual o propósito do recurso? Exato. Um pastor morar bem, né, não é pecado, não é errado. Cuidar bem da sua família, não é. Agora, enriquecer através do ministério, aí eu acho que eu deveria buscar outros caminhos. Ser rico não é pecado. E não está errado. Se ele trabalhar com afinco, com energia, ele vai ser rico. O Spurgeon chegou a dizer que um bom pastor seria bom qualquer outra coisa. Ele seria um bom advogado, seria um bom político, seria um bom professor, seria um bom pastor, seria um bom qualquer outra coisa. Então, usar o ministério para o enriquecimento, fazer da piedade uma fonte de lucro e de enriquecimento, de distinção,
aí eu acho que rompeu com os princípios elementares da fé e da piedade, né? Ok, maravilha, gente. Nosso tempo já foi. A gente tem uma proposta de trabalhar 1h15, 1h20, já passamos disso hoje. A gente vai continuar, então, na semana que vem. E nós temos algumas questões bem relevantes para a semana que vem. Tais como, quais são as características de uma igreja que aderiu a essa visão mercadológica do Evangelho? Quais são as características? O que é essas? Como é que a gente pode identificar uma igreja que funciona muito mais como um mercado da fé do que como uma igreja de Cristo? Perfeito. Como é que existem um muitas pastor, teorias. tem bastante coisa sobre isso, né? Como é que um pastor que luta por uma vida de acordo com o Evangelho pode enfrentar as tentações desse mercado religioso? Porque é um negócio que, gente, eu presidi convenção, presidi ordem de pastores, e muitas vezes, quando eu ia fazer qualquer evento, uma das primeiras coisas que o indivíduo já dizia para mim era o seguinte: olha, se o senhor fechar um negócio comigo aqui, 10% do negócio vai ser seu. E todas as vezes que alguém me fazia a proposta, eu já dizia assim: com você eu não faço negócios. Então eu já cortava logo, porque era a maneira que eu tinha de dizer assim: não quero ser enlaçado por essa coisa terrível. Porque, ou seja, eu vou trabalhar agora motivado pelo que eu vou ganhar, e não mais pelo propósito que eu tinha anteriormente. Uma outra questão que a gente está colocando é a seguinte: como é que as igrejas, né, vão sobreviver? Aí, assim, eu vou me permitir aqui dar um exemplo pessoal, mas a nossa igreja, quando a gente começou a ver a questão da pandemia, uma das coisas que os diáconos e os pastores pensamos foi o seguinte: vamos ver que famílias da igreja poderão enfrentar algum tipo de necessidade e precisarão de socorro. Primeira coisa que nós fizemos: identificamos um grupo de famílias que, na nossa avaliação, deverão precisar de socorro nesse período. Lançamos para a igreja isso, tudo via internet, via WhatsApp, via grupos de comunicação. Em menos de uma semana, todo o recurso necessário para atender esse grupo de famílias dentro daquilo que a gente se propôs já havia sido levantado. Ou seja, sem culto, sem ter que fazer campanha, sem ter que fazer apelos emocionais, não, simplesmente dizer: irmãos, há um grupo de famílias na igreja que vai precisar de alimento, que vai precisar de conta de água, que vai precisar de gás, e a gente precisa fazer alguma coisa. Identificamos um grupo de 25 famílias. Colocamos isso para a igreja. Em menos de uma semana, todo o recurso já havia sido levantado. Então, eu fico pensando o seguinte: a nossa igreja, graças a Deus, os irmãos entenderam uma coisa: contribuir é um ato de gratidão, de louvor a Deus. Não está em jogo nada, não está o que nós não estamos oferecendo nada para que... Não é uma barganha, né, pastor? Nenhuma questão de fidelização mesmo, né, pastor? É fidelização a uma fé, de Jesus saudável, de assim: olha, isso. Eu tenho um compromisso com Deus, com a obra e com os irmãos, com a minha família da fé. Amém. Glória a Deus. Eu estou muito contente com essa conversa de hoje. Assim, olha, os comentários aqui são os mais diversos. Depois eu até sugiro, se vocês tiverem um tempinho, dá uma lida. O pessoal está vibrando com a ideia da continuação aí para o próximo sábado. Tem gente elogiando, dizendo que o debate foi de altíssimo nível. Também o pessoal que nós convidamos aqui é tudo gente top. Como diz o pessoal, tudo gente de cabeça feita, tudo gente que tem condição de trabalhar essa ideia. Eu quero agradecer aqui o pessoal de quase todos os estados do Brasil. Temos gente participando desse bate-papo, de outros países também. Muito obrigado vocês por estarem conosco. Quero agradecer também aqui aos nossos convidados, pastor Arivaldo, meu querido amigo aí. O convite está de pé para tomar aquela água de coco, caranguejo confirmado, de confirmado. Aleluia. Vamos botar na... Vamos trazer o pastor Jesus também. Vamos trazer o pastor Jesus. Ih, aí agora... Eu já estou aqui bem pertinho. Eu vou ter que dividir o caranguejo. Trazer o pastor Jesus. Eu quero comer o caranguejo e a carne de bode. Diz que é bom demais. É bom demais. Júlio, brigadão, querido. Muito bom esse bate-papo. Sábado que vem a gente continua a nossa conversa. Em nome de Jesus. Pastor Jesus, muito obrigado mesmo. Com a honra, pastor. Depois dá uma checada. Se tem perguntas, a gente vai estar encaminhando essas perguntas. E no sábado que vem a gente vai começar respondendo algumas perguntas que chegaram para nós até agora.
Tá bom assim? Tá bom. Só Sim, quero com certeza. agradecer aqui, pastor Edmilson, pelo privilégio de participar e agradecer e mencionar aqui uma quantidade boa dos irmãos aqui da Igreja Batista Central de Anápolis Que que maravilha. estão participando conosco aqui desse momento. É uma honra, é uma alegria. Que bênção. Obrigado a todos. Um abração. Deus abençoe vocês. Até sábado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.